Vamos lá, pessoal. O vídeo anterior ele cortou. Eu tô com vários problemas aqui com. Não sei se é minha internet, se é o meu software. Mas vamos lá, já é a quarta vez que eu gravo essa aula. Vamos lá então, pessoal. Eu parei ali na parte de. Estamos falando então de regime jurídico, vídeo 2. Estávamos falando sobre a parte de direito subjetivo à nomeação, tá? A direito subjetivo à nomeação, se o sujeito passa dentro do número de vagas previsto no edital. Há direito subjetivo à nomeação quando ocorre preterição, quando a administração não cumpre a ordem de classificação, vide súmula vinculante 15. Há direito subjetivo à nomeação quando o sujeito passa dentro do número de vagas e a administração pública não chama esse sujeito preterindo através de contratações de agentes temporários e estagiários, tá? E a quarta e última hipótese que nós estávamos falando é o caso daqueles candidatos que são aprovados fora do número de vagas, tá? Então vamos lá. A regra geral é, se eu fiz um concurso e fiquei fora do número de vagas, se surgirem novas vagas ou se abrir um novo concurso para o mesmo cargo, tá? Eu não tenho automaticamente um direito a ser nomeado, tá? Não tenho automaticamente um direito a ser nomeado. Posso vir ter direito a ser nomeado? Posso. Se, aí entra essas exceções, tá? Se eu consigo comprovar que existe inequívoca necessidade de nomeação, tá? Ou seja, então não basta simplesmente comprovar que surgiu a vaga, mas eu tenho que comprovar que existe a necessidade de contratar, beleza? E além disso, eu tenho que comprovar que a administração está me preterindo de uma forma arbitrária e desmotivada. Por exemplo, contratando agentes temporários ou estagiários para suprir a vaga. Então, vou imaginar a seguinte situação. Eram 10 vagas do edital, eu fiquei em 11º. Beleza. Tenho direito subjetivo à nomeação? Não, não tenho. Fiquei sabendo que surgiu uma nova vaga para aquele cargo. Apenas o surgimento dessa vaga me dá o direito subjetivo à nomeação automaticamente? Não. Eu tenho que comprovar que surgiu essa nova vaga e que a administração tem necessidade de suprir essa nova vaga. Então eu preciso comprovar isso. E eu preciso comprovar que a administração não está fazendo isso porque está me preterindo. Por exemplo, contratando temporários ou estagiários. Então são 3 coisas que você tem que comprovar. Se você ficou fora do número de vagas. Surgimento de uma nova vaga, a necessidade de contratação, tá? Ou seja, a demanda do serviço existe. Terceiro, que a administração está me preterindo, que a administração está me sacaneando, seja contratando temporários para fazer aquilo, seja contratando estagiários. Beleza? Feito isso, ainda sobre o concurso, existe também o caso de desistência de candidatos melhor classificados. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Eram 10 vagas, você está em 11º. Vamos dizer que o 5º desistiu, por algum motivo. Sei lá, ele passou num outro concurso, ou largou essa vida, enfim. Ele desistiu. Então ele estava em 5º. A partir do momento que ele desiste, essa 5ª vaga fica em aberto. O que acontece aqui? Acontece uma espécie de um efeito dominó. O 6º sobe, o 7º sobe, o 8º sobe, o 9º sobe, o 10º sobe, você que estava em 11º sobe para 10º. 10º é justamente o número de vagas previsto no edital. Beleza? Depois vocês dão uma lida aqui. É uma jurisprudência do STJ. Tá? Continuando aqui. Essa observação também é importante. Tá? Para entender melhor essa observação, a gente tem que voltar aqui, ó, nessa hipótese. Aprovado dentro do número de vagas do edital, tem direito subjetivo à nomeação? Sim. Pergunto, quando? Quando que vão me nomear? É amanhã? Depois? Segundo a doutrina e a jurisprudência, o prazo que a administração tem para te nomear
é justamente o prazo do concurso. Até 2 anos, prorrogáveis por uma vez, por igual período. Ou seja, você pode ficar na geladeira, ou seja, esperando uma nomeação até por 4 anos. Tá? A administração ela tem discricionariedade para te nomear dentro do prazo de validade do concurso. Ok? Então, descemos lá. Tá, professor, passou esse prazo e não me nomearam. O que eu faço? Tá? Aí você entra com uma ação judicial, pedindo que o juiz determine a nomeação. Essas ações é muito comum as partes pedirem também indenização, seja por dano moral, seja por dano material. Tá? Como que isso se resolve? Tá? A maioria da jurisprudência entende o seguinte: o candidato que é aprovado no número de vagas tem direito subjetivo. Caso a administração não nomeie dentro do prazo de validade, comete ato ilícito passível de responsabilização. Que tipo de responsabilização? Dano moral. Então você entra com a ação, pede para que a administração te nomeie, e além disso, você pede para o juiz que a administração te pague uma indenização pelo dano moral, pela angústia, pelo sofrimento que você teve em ficar todo esse tempo aí esperando, tá? Tem direito a dano material, porque é muito comum as partes pedirem que a administração pague o salário retroativo, ok? Segundo a maioria da jurisprudência, entende que não há direito ao dano material, porque não houve a efetiva prestação do serviço. Não trabalhou, não ganha. Porém, tem uma decisãozinha do STF que pode justificar essa tese, tá? Na hipótese de posse em cargo público, determinada por decisão, o servidor não faz jus à indenização, dano material, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Porém, é possível em caso de arbitrariedade flagrante. Se você comprovar que a administração não te nomeou por conta de uma arbitrariedade flagrante, por conta de uma perseguição, você, segundo essa jurisprudência, até poderia cobrar também danos materiais. Tá? Feito isso, passamos para o próximo item. Nomeação de parentes, a famosa súmula vinculante do nepotismo. Súmula vinculante número 13. O texto da súmula está ali, eu não vou ler para vocês, tá? Mas basicamente o objetivo dessa súmula é evitar a nomeação de parentes. Beleza? Antes de entender essa súmula, a gente tem que partir por uma premissa importante, depois eu volto nela. Só existe o nepotismo se a autoridade tiver efetivo poder hierárquico para influir na nomeação. Não basta eu simplesmente ter um parente na administração. Se esse meu parente é um merda, não tem poder de decisão nenhuma, então ele não tem como influenciar. Tá? Então, essa é a premissa importante. Só haverá essa aplicação se o parente for alguém relevante dentro da estrutura administrativa e que possa influir na nomeação. Beleza. Vamos lá, então. Existem 3 modalidades de nepotismo. A primeira delas é a mais rasteira e a mais óbvia, que é o chamado nepotismo direto. O nepotismo direto ocorre quando existe uma relação de parentesco entre pessoa nomeante e pessoa nomeada. Eu nomeio a minha filha. Isso é nepotismo direto, porque há uma relação de parentesco diretamente entre nomeante e nomeada. O nepotismo indireto ele já é mais sofisticado. Por quê? No nepotismo indireto, não há uma relação de parentesco entre nomeante e nomeado. Porém, há uma relação de parentesco entre o nomeante e a autoridade superior ao nomeado. Tá? Então, o nepotismo indireto ele é mais sofisticado. Tá? Não há uma relação de parentesco entre nomeante e nomeado. Porém,
há uma relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o chefe daquele que a nomeou. Tá? Então vamos pensar na seguinte situação. Eu fui nomeado para secretário, eu fui nomeado para um cargo em comissão no município de Joinville, e quem me nomeou foi o secretário de Estado, Joãozinho. Tá? Joãozinho, secretário de Estado, nomeou Maurício para assumir um cargo em comissão, em uma autarquia qualquer. Beleza. Autarquia do município. Eu não sou parente do Joãozinho. Eu não tenho nenhum parentesco com ele. Mas eu sou parente do chefe do Joãozinho, que no caso é o prefeito. Eu não sou parente do Joãozinho, mas eu sou parente do chefe do Joãozinho. Isso configura nepotismo indireto. O prefeito é uma autoridade hierárquica superior ao secretário? É. O prefeito tem poder hierárquico para influir, para influenciar nessa nomeação? Tem. Consequentemente, essa nomeação é uma nomeação ilegal porque viola a súmula vinculante do nepotismo. Ok? Então, no nepotismo indireto, não há parentesco entre nomeante e nomeado. O parentesco se dá, então, entre a pessoa que é nomeada e o chefe da autoridade nomeante. O professor, mas o prefeito não influenciou. Muito embora o prefeito, sendo o chefe do secretário, ele não influenciou nada. Não tem problema. Segundo o STF, por conta dessa relação de hierarquia, há uma presunção absoluta que houve a influência. Portanto, a nomeação é ilegal. A terceira hipótese é o chamado nepotismo cruzado. Eu costumo dizer que é o famoso swing. É uma brincadeira. Tá? No nepotismo cruzado, não há parentesco entre nomeante e nomeado. Tá? No entanto, há aquela chamada designação recíproca. Isso, inclusive, está lá no texto da lei, ó, da súmula. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Aqui a situação é muito simples, tá? Eu nomeio sua esposa e você nomeia a minha. Não há uma relação de parentesco entre nomeante e nomeado, porém, há uma designação recíproca. Eu nomeio o teu irmão se você nomear a minha filha. Ok? Isso configura nepotismo. Importante, tá? A regra do nepotismo se aplica para funções de confiança e para cargos em comissão. Ela não se aplica em outras hipóteses que a gente vai ver agora. Beleza? O que é função de confiança? O que é cargo em comissão? Volta lá nas aulas anteriores. Tá? A súmula vinculante número 13, ela se aplica especificamente para funções de confiança e cargos em comissão. Quando ela não se aplica a súmula vinculante quando nós estamos falando em cargos efetivos que são providos por meio de concurso. Por exemplo, o meu pai é o prefeito, eu posso fazer um concurso no município, sem problema nenhum. O meu pai é o governador, eu posso fazer um concurso no estado, sem problema nenhum. O meu pai é o presidente da República, eu posso fazer um concurso no âmbito federal, sem problema nenhum. Tá? Segunda hipótese, a súmula do nepotismo não aplica em empregos em cartórios. Tipo esses cartórios, registro civil, registro de notas, registro de nascimento de pessoas, etc. Tá? Esses cartórios, pessoal, eles são providos por concurso. Então, para você ser um titular de um cartório, você tem que fazer um concurso público. Você fez o concurso, passou, você é designado para um cartório. Tá? É como se você tivesse a concessão por aquele serviço. As pessoas que você vai contratar para trabalhar no cartório podem ser qualquer pessoa, inclusive seus parentes.
E essas pessoas serão contratadas pela CLT, tá? Então, nessa relação, não aplica-se também a súmula vinculante. E, por fim, pessoal, não se aplica a súmula vinculante para os chamados cargos políticos, tá? Os chamados cargos políticos. Quem são os cargos políticos? Basicamente, os ministérios e as secretarias de Estado e secretarias dos municípios. Isso é o que é o segundo escalão da administração, que são os denominados cargos políticos. Daí para baixo é tudo cargo administrativo e não cargo político. Tá? Vamos tentar entender. Essa semana teve até uma discussão muito importante envolvendo a nomeação do diretor da Polícia Federal. Tem até a decisão lá do Alexandre de Moraes. Eu mandei no WhatsApp dos representantes para eles passarem para vocês. Eu recomendo que vocês leiam. É uma decisão polêmica, uma decisão que gera controvérsias. Só que é interessante vocês lerem porque ela fala em vários conceitos de direito administrativo, coisa inclusive que a gente já viu e coisa que a gente vai ver no futuro. Então, eu recomendo muito que vocês leiam essa decisão. Decisão pequena, 15 páginas, e é interessante vocês lerem essa decisão, beleza? Qual que foi o problema? O presidente da República ele nomeou duas pessoas. O ministro da Justiça, saiu o Moro, e ele nomeou o ministro da Justiça, e ele também nomeou o diretor da PF, da Polícia Federal. O ministro da Justiça é um cargo político. O diretor da Polícia Federal é um cargo administrativo. O presidente Bolsonaro ele poderia ter nomeado para ministro da Justiça o filho dele. Não aplica a súmula vinculante 13. Mas para diretor da Polícia Federal, ele não poderia ter nomeado o filho dele, porque isso não é um cargo político, é um cargo de natureza administrativa. Beleza? Então, cargos políticos, ministérios e secretarias de Estado e secretarias de município. Por exemplo, se eu fosse o prefeito, eu poderia nomear como secretário de Educação a minha filha. Se eu fosse o governador, eu poderia nomear como secretário de Turismo a minha esposa. Se eu fosse presidente, eu poderia nomear como secretário, como ministro da Justiça, o meu pai. Não aplica a súmula vinculante número 13, tá? Então, se vocês quiserem, dá uma lida também no site da STF, numa reclamação de número 6650, que aprofunda um pouco esse tema. Mas, em síntese, o entendimento predominante é que a súmula vinculante 13 não se aplica para a nomeação de cargos políticos. Tá? Entretanto, vem crescendo na corte um entendimento que não basta simplesmente isso. Não é festa da uva. Tá? Pode haver ilegalidade ou desvio de finalidade ao se nomear pessoas sem qualquer conhecimento na área ou que tenham uma conduta desabonadora. Por exemplo, eu sou prefeito e nomeio a minha filha para secretária de Educação. Pode. Porém, a minha filha não tem experiência e não tem formação nenhuma dentro da área de gestão, menos ainda na área de educação. Se isso acontecer, o STF entende que ocorreu um desvio de finalidade nessa nomeação. Entenderam? Eu nomeei minha filha só para dar um emprego para ela. Só por isso. Não aplica a súmula vinculante. Eu posso nomear a filha. Só que ela precisa comprovar que tem requisitos mínimos e até do ponto de vista moral para assumir esse cargo. Ok? Beleza? Pessoal, vou parando aqui. O vídeo já deu quase 20 minutos. Eu volto em seguida no próximo vídeo, falando sobre direito de greve. Obrigado.